Olá, meus amores, como vocês estão? Bom, chegamos ao final, então, do nosso nivelamento. Essa é a terceira e última aula de vocês aí, de literatura. E o nosso conteúdo agora é barroco. Na verdade, o barroco, ele é um estilo que surge aqui no Brasil, mais precisamente no ano de 1601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, de Bento Teixeira. Só que na Europa ele surge um pouco antes, em meio a um conflito que a Igreja Católica vivia, um conflito promovido pela Reforma Protestante. Bom, vamos então para esse estilo aí tão contraditório chamado barroco. Vamos lá? Bom, então vamos lá, queridos. Coloquei aqui para vocês uma breve definição do que seria o barroco, né? Bom, o que é barroco? O barroco foi o estilo artístico que surgiu na Itália no século XVII. Falei sobre isso logo no início aqui para vocês. O barroco ele surge na Europa no século XVII. Aqui no Brasil, para a gente, ele também vem surgir no século XVII, mais precisamente em 1601. Só que aqui no caso, na Itália. Mas ele, antes do século XVII, ele já foi dando sinais. Porque, na verdade, ele vai surgir um movimento literário, né, artístico, que surge com base, foi o que eu falei, na reforma e na contra-reforma protestante. Né? A reforma e a contra-reforma, eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, elas acontecem no século XVI. E aí, justamente por causa desse conflito promovido por esses dois movimentos, né, na Igreja Católica, o barroco ele vem, né, com base nisso aí, nesses conflitos, nessa dúvida gerada, né, a partir do conflito da Contra-Reforma e da Reforma Protestante. Bom, continuando, e durou até o século XVIII. Aqui no Brasil, ele se estende até o século XVIII, principalmente no que diz respeito à escultura, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também com um cara chamado Aleijadinho. Daqui a pouquinho a gente comenta. Se manifestou inicialmente nas artes plásticas e depois na literatura, no teatro e na música. Após as manifestações, o barroco surgiu também na Holanda, Bélgica, França e Espanha. A palavra barroco significa pérola irregular ou pérola deformada. Na verdade, esse nome ele vem justamente para marcar o que foi o estilo barroco. O barroco ele é justamente cheio de conflitos, dúvidas e irregularidades. Então, na verdade, o nome barroco vem, né, tem origem com base justamente nisso. Era uma pérola, um tipo de pérola totalmente irregular, que não era preciso, que não era, né, bem feito. Então, na verdade, o nome barroco vem com base nisso aí. Mas dizem, né, alguns estudiosos dizem que no período medieval, né, esse conflito, esse tipo de conflito e tudo mais já existia e que barroco era o nome de que se dava a obstáculos, a problemas, obstáculos. Então fica aí a dúvida se surgiu a partir dali, né, do período medieval, né, com base justamente nesse significado, ou então com esse sentido aqui de pérola deformada, né? Enfim, tá? De qualquer jeito, o barroco ele vem para marcar irregularidades, dúvidas, conflitos, aquilo que na verdade não está muito bem colocado, muito preciso, que não tem precisão. Bom, recebeu esse nome por causa das características que representam esse estilo, acabei de falar, como a irregularidade de suas obras. Bom, então o barroco é isso, é um misto de dúvidas, conflitos, né? E isso aí a gente vai poder perceber nas obras, tanto nas esculturas, com excessos de detalhes, ou então na literatura, com muitas figuras de linguagem, com contrastes, né? E tudo mais. Bom, seguindo, beleza, contexto histórico do barroco. No final do Renascimento, nós falamos sobre o Renascimento aqui, que é chamado de classicismo também, que é aquele período justamente que surge no século XVI na Europa, né, Itália, Portugal, e que aqui no Brasil a gente não viveu, porque nós vivemos o período da literatura informativa, os textos eram puramente informativos, a gente estava aqui vivendo um período, né, de recém-descoberta, então nós não tínhamos arte aqui. E a Europa já vivia, né, já fervilhava com a arte do Renascimento. O Renascimento, na verdade, ele vem trazer os conceitos da antiguidade clássica, os deuses, aquela coisa toda da perfeição, dos modelos de beleza. A ciência está em evolução, o homem agora, ele passa a entender que ele é o centro do universo, lembrando que, mesmo isso tudo acontecendo, ele não se afasta da sua verdadeira fé, né? Esse conceito com o divino, esse conceito espiritual, ele continua, ele rompe com a Igreja Católica,
mas ele não rompe com a sua fé. Então o Renascimento ele traz um misto de ciência, de arte, né, e de conhecimento do homem, do que ele é de verdade, o seu relacionamento com o mundo, né, com a natureza que o cerca. Então, na verdade, foi um período muito rico. Bom, a Igreja Católica passou por uma crise. Então, na verdade, o Barroco ele vem surgir no final do Renascimento, tá? Isso na Europa. E a Igreja está passando por uma crise. Logo que eu comecei com vocês aqui, né, que eu falei para vocês que o Barroco ele surge a partir dos conflitos trazidos pela Reforma e contra a Reforma Protestante, eu dei esse apanhado e agora eu vou colocar isso aqui melhor para vocês. O que acontece? Por que ele fala aqui que a Igreja Católica estava passando por uma crise? Bom, para quem não sabe aí, no século XVI, um padre chamado Martim Lutero, vocês já viram isso em história, aqui é só um reforço para a gente poder entender isso aqui melhor. Um padre chamado Martim Lutero, no século XVI, ele vai questionar o verdadeiro papel da Igreja Católica. Então ele vai levantar dúvidas em relação ao verdadeiro papel da Igreja Católica, em relação à verdadeira fé cristã. A partir daí, né, gera-se ali um conflito. Por quê? Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de crítica que o Martim Lutero promove, a Igreja Católica, na verdade, ela passa a ruir. Por quê? Outras igrejas cristãs passam a surgir. É a chamada Reforma Protestante. Por isso, quem segue, na verdade, a doutrina que hoje em dia é chamada de evangélica, o nome realmente é protestantismo. Porque ele vai surgir com Martim Lutero, que faz um protesto, por isso o nome protestantismo, em relação ao verdadeiro papel da Igreja Católica. Então ele coloca isso aí em xeque. Né? Por que na verdade a igreja tem que agir daquela forma? Então ele vai questionar várias coisas ali dentro, inclusive o fato de o padre não poder casar, já que a igreja diz que crescei-vos e multiplicai-vos. Então ele coloca isso aí em questão também. Com isso, a Igreja Católica começa a viver um conflito. O que ela faz? Como ela vê que um padre traz esses questionamentos e que as pessoas começam a ficar em dúvida, né, do que fazer e o que seguir, já que outras igrejas passam a surgir, a Igreja Católica promove a chamada Contra-Reforma, que seria uma resposta às dúvidas impostas por Martim Lutero. Como ele gera esse conflito, a Igreja tenta se impor novamente. E aí ela vem com os dogmas tradicionais, tentando impor. Só que o que acontece? Isso não vai colar muito, principalmente em alguns países da Europa. Em Portugal isso até cola, a Igreja consegue se estabelecer novamente. Por quê? Portugal é um país muito católico, então ele chega a aceitar esse tipo de imposição nova da igreja. Só que outros países da Europa já estavam vivendo, já tinham passado pelo Renascimento, né? Já estavam chegando ao Renascimento, perdão, e aí eles já têm um outro pensamento. E aí alguns países já seguiam um protestantismo, né? E aí não aceitam essa imposição trazida pela Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, na verdade, aqui no Brasil, quando o Barroco surge, e lá na Europa também, ele surge em meio a esse conflito. Né? Quem está certo, quem está errado. Né? O Martim Lutero, quando ele levanta essas dúvidas, será que ele está correto ao questionar o verdadeiro papel da fé cristã? Ou a Igreja Católica está certa, tentando se impor e se colocar da sua maneira tradicional? Esse conflito gerado pela Reforma Protestante, pela Contra-Reforma, que seria a resposta da Igreja, geram aí as dúvidas no homem. Então, na verdade, o Barroco ele surge em cima disso. Nós vamos ver esse tipo de dúvida, esse conflito espiritual, esse conflito, né, terreno, porque aí o homem já não sabe mais o que ele faz. Se ele vai para esse lado mais, entre aspas, moderno, né, em que eu tenho Deus, né, como meu soberano, mas eu também tenho a terra e os prazeres terrenos para viver, ou eu tenho que simplesmente me dedicar só a Deus e esquecer os prazeres terrenos. Então ele fica na dúvida se ele segue os conceitos do protestantismo, que não ignoram o papel de Deus, né, e o papel da verdadeira fé, ou se ele vai em favor da Igreja Católica tradicional. E aí essa dúvida toda ela se reflete tanto na literatura quanto na escultura, na arquitetura, né? Esse é o famoso barroco, cheio de irregularidades, dúvidas, conflitos, né, gerados justamente por esse monte de situações contraditórias aí, principalmente no que diz respeito à fé, ok? Bom, continuando aqui, apesar dos católicos ainda serem grandes influenciadores sociais, eles tiveram perda de espaço, foi o que eu falei. Agora nós temos o chamado protestantismo, ou seja, outras vertentes da igreja,
né? Que também propagam, essa outra vertente também propaga a fé cristã, só que de uma maneira diferente, né? Mais voltada para os conceitos que a Bíblia traz. Aquela coisa do crescei-vos e multiplicai-vos, né? E outros conceitos ali questionados até então, que não eram questionados e passam a ser questionados por Martim Lutero, gerando todo esse conflito aí. Então, a igreja ela perde um pouquinho a força, só que na verdade os católicos ainda exercem certa influência. Bom, a arte barroca surgiu então nesse período e demonstrou contraste espiritual. Acabei de falar, essa palavra ela vai seguir muito o barroco. O barroco ele é um misto de contraste, tá? O que tá certo, o que tá errado, céu, inferno, vivo os prazeres da terra, me dedico só à doutrina, à fé, né? O que eu faço? Então o homem barroco é um homem cheio de dúvidas e medos, tá? Ele vai viver o eterno conflito entre a fé e a razão, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, assim, esse conflito gerado por todo esse movimento aí vai afetar e muito o homem e a sociedade da época. Bom, continuando, o contraste espiritual com o racionalismo, ou seja, a ideia voltada para a razão, né? E o antropocentrismo do Renascimento. Então, esses dois pensamentos aí, o que a gente já tem ali no Renascimento, essa coisa toda, né, da razão, do conhecimento, da ciência, isso tudo entra em conflito com esse novo conceito agora de fé, que a igreja tenta trazer novamente, aquela coisa da fé medieval, né? A igreja católica, ela tenta trazer isso de volta. Não consegue, foi o que eu falei. Em alguns lugares isso até cola, mas em outros não, porque as pessoas já tinham acesso, já tinham tido acesso, ou pelo menos estavam tendo acesso ao movimento renascentista. E aí os valores são outros. Então, nem todo mundo aceitou essa imposição trazida pela igreja. Bom, continuando, o duelo entre a tradição medieval e o espírito da renascença revela um antagonismo. Acabei de falar, né? Esse conflito. Eu fico ali com o que é novo ou eu me volto para o tradicional, medieval até, né? Bom, cada vez maior. A linha de tradição medieval cristã é retomada no período barroco, com a energia religiosa e repressiva da Contra-Reforma. Acabei de explicar o que foi a tentativa de resposta da igreja aos questionamentos impostos por Martim Lutero, né? As dúvidas que o Martim Lutero levanta ali e que faz com que todo mundo se questione. Bom, o barroco no Brasil inicia-se em 1601, falei logo no início, com a publicação do poema épico, né, de Prosopopeia, e de Bento Teixeira, e termina em 1768. Gente, essas datas assim muito precisas, é claro que você não tem de um dia para o outro. Então aquela data ali marcou e ponto, acabou, todo mundo esqueceu o período anterior. Não é assim que funciona, tá? Para você chegar a um dado momento e dizer assim, ó, aqui acaba o período anterior e começa o barroco, você já tem ali um ensaio de coisas novas. Os pensamentos já vão se mostrando de maneira diferente, até a pessoa entender que aquela obra X foi o marco, né, que, entre aspas, meio que abandonou o estilo antigo e tem ali uma novidade, algo novo. E aí eles intitulam aquela novidade, dando a ela o nome do novo estilo que está surgindo. Mas isso não é da noite para o dia. Então essas datas aqui, elas são simbólicas só para mostrar início e fim de determinado movimento. Mas as coisas vão acontecendo no passo a passo e às vezes demoram séculos entre um movimento artístico e outro. Bom, continuando aqui, vamos lá, voltando, seguindo aí agora, próximo item. Principais características do barroco. Então eu sei que o barroco ele surge a partir dos conflitos da Reforma Protestante, criada por Martim Lutero, questionamento, né, do verdadeiro papel da igreja, e aí a Contra-Reforma, que é a resposta da igreja em relação a esses questionamentos. Com isso, o homem se mostra cheio de dúvidas. Por quê? Ele já tinha passado pelo período chamado renascentista, ciência, né, a evolução do conhecimento, e agora ele se vê novamente sendo questionado e sendo se mostrando com dúvidas em relação ao que é a fé. Então, novamente, ao invés dele estar voltado totalmente para a razão, agora ele já começa a questionar fé e razão, justamente por causa desse movimento que eu falei para vocês aí, né, de reforma e contra-reforma. Então, com certeza isso vai se mostrar em relação a algumas características aqui. Que características são essas? Dualismo, ou seja, o homem vai viver o eterno conflito, foi o que eu falei para vocês. Ele já conheceu o Renascimento, o classicismo, então ele tem a noção da ciência, da evolução científica, e agora ele vem novamente, a igreja traz novamente conceitos medievais, então ele fica ali sem saber o que fazer. Então esse dualismo, essa tensão, essas contradições
são características. Isso vai se mostrar na literatura, em meio a muitas figuras de linguagens contraditórias, exageradas, e arquitetura com excesso de detalhes. Tá? Quem já foi a Minas Gerais, as igrejas de Minas Gerais, né, o barroco na arquitetura aqui no Brasil, ele surge um pouquinho depois. Tá? Na literatura é século XVII, mas na arquitetura, na escultura, século XVIII. E Minas Gerais foi um grande berço. Então quem já foi a Minas, as igrejas de Minas, aquelas igrejas do século XVII, né, e até do século XVIII, essas igrejas elas têm uma arquitetura repleta de detalhes. É muito detalhe em ouro, muito detalhe. Você olha, quando você entra, você chega a ficar até sem noção, porque é muito detalhe. Então você não sabe nem para onde olhar. Isso é uma característica barroca. O homem enche de detalhe, a arquitetura é cheia de detalhes, é um exagero, né? Por quê? Porque ele se mostra ali em conflito. Então esse conflito ele aparece na sua arte, seja arquitetura, escultura ou até na literatura, né? Bom, conflitos e descontentamento. O homem vive um eterno conflito e ele está descontente por quê? Ele não tem mais nada concreto. Foi o que eu falei. Agora ele vive um período de dúvida. Eu faço o quê? Eu conheci a razão, eu conheci o conhecimento, mas por outro lado a igreja me diz que eu tenho que voltar a seguir aqueles dogmas antigos. E aí ele fica sem saber para onde ir. Por isso esse conflito, esse descontentamento, essa coisa incômoda, essa angústia, que é a característica aí do período barroco. Teocentrismo versus antropocentrismo, acabei de falar. A igreja ela tenta trazer novamente, né, com a Contra-Reforma, um conceito medieval. E foi o que eu falei, isso não vai colar em muitos lugares, porque as pessoas já tinham conhecimento, já trazido, esse conhecimento trazido pelo Renascimento, com o pensamento de antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então agora esse conflito, o homem não sabe o que ele faz. Quem está certo? É a igreja com seus dogmas tradicionais ou é, na verdade, essa ideia que Martim Lutero veio trazer com o protestantismo, com a reforma protestante, de que a ciência ela tem que ser válida sim, mas a fé não deve ser abandonada, ela deve ser levada da maneira clara e não como a igreja impõe, a igreja católica tradicional impõe. Então essa dúvida, né, quem está certo, quem está errado, teocentrismo, Deus como centro de tudo, antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então um conflito ali. Dúvida, acabei de falar, resume tudo isso aqui que a gente já falou, né, o homem na eterna dúvida, céu, terra, céu, inferno, né? O que fazer? Fé versus razão, razão e emoção. Então foi o que eu falei, é um homem conflituoso, é um homem angustiado, e isso se mostra na literatura e em outros tipos de arte. São as principais características aqui. Vamos lá, seguindo o próximo item. Bom, estilo barroco literário. Na literatura, o barroco ele se divide em dois estilos, tá? Isso na literatura. Na verdade, eu tenho um estilo que é mais rebuscado. O que é rebuscado? Mais complexo. O barroco em si ele já é rebuscado, ele já é cheio de complexidade, ele já é cheio de detalhes, ele já é cheio de conflitos. Mas na literatura, a escrita ela traz um tipo de conflito muito evidente que mostra às vezes até um jogo de palavras. Então, dependendo do texto barroco, fica até difícil para você entender, porque ele é cheio de interrogações, é cheio de conflitos, é cheio de dúvidas e figuras de linguagem, e às vezes você não entende nem o que você está lendo ali. E quando isso acontece, esse jogo de palavras, frases invertidas, excesso de interrogações e de figuras de linguagem, né, a gente chama isso aí de cultismo ou gongorismo. Quem trouxe esse estilo, criou esse estilo tão rebuscado e tão cheio de detalhes que fica até difícil às vezes para entender, foi um poeta chamado Góngora, tá? Ele vem trazer esse estilo mais rebuscado e baseado num jogo de palavras. E aí ele é até alvo de crítica por outros autores barrocos, principalmente aqueles que seguem o chamado conceptismo. Enquanto o cultismo, ele traz um jogo de palavras e assim uma série de figuras de linguagens, interrogações, frases invertidas, que é o chamado hipérbato, essa inversão muito brusca, fica até difícil para entender, jogo de palavras. O conceptismo, que é um outro estilo na literatura barroca, ele vem trazer, na verdade, uma linguagem rebuscada, difícil, que era característica do período, mas essa linguagem já é voltada para um jogo de ideias, de raciocínio. Então você consegue entender melhor. Esse estilo aqui, chamado de conceptismo, ele chega a ser mais tranquilo que o cultismo. O cultismo é mais complexo. O conceptismo ele é mais voltado para o raciocínio. Rebuscado também, mas mais interessante no que diz respeito a entendimento.
Quem vai seguir o conceptismo é um cara chamado Padre Antônio Vieira. A gente vai falar dele agora no próximo item aqui. Vamos lá? Bom, principais artistas do barroco no Brasil. Queridos, olha só, nós temos aí 3 artistas que se destacam aqui. 2 deles brasileiros e um deles português, né, nascido em Lisboa, mas que viveu aqui no Brasil, inclusive morre aqui em Salvador. Na verdade, eu estou falando aqui de 3 caras muito importantes. O primeiro deles, Gregório de Matos Guerra. Esse cara, ele é brasileiro, tá? O Gregório de Matos é o maior representante do barroco literário aqui no Brasil, tá? Então ele se volta para a literatura. Ele escreveu 3 estilos, ele teve 3 estilos na sua escrita. Ele escreveu obras líricas, onde ele fala de amor, ele fala para a pessoa amada, ele coloca o amor ali como sentimento, até contraditório, mas ele traz o amor em evidência. Ele vai escrever de maneira satírica, onde ele traz crítica, principalmente crítica à corte, tá? E até crítica à igreja, né? Então ele se mostra ali crítico, né? Em relação à política da época. E temos aqui o terceiro estilo dele, que é o religioso. Então esse cara, Gregório de Matos, ele é o maior representante do barroco por isso. Ele escreveu de forma lírica, falando de amor, de sentimento. Ele escreveu de forma satírica, onde ele critica a corte, ele vai criticar a política da época, ele vai criticar até a igreja. E ele escreveu de maneira religiosa, o estilo religioso. Nesse estilo você vê que ele é bem barroco, porque ali ele se mostra pecador de verdade. E aí ele vai tentar mostrar, através dos seus textos, dos seus poemas, o arrependimento pelo pecado. Então tem textos dele em que ele confessa ser pecador e fala com Deus, tipo, eu sou pecador, mas eu vou continuar pecando e o Senhor vai continuar me perdoando, porque a sua bondade é maior que tudo. Então ele coloca isso nos textos dele, né, como se fosse uma forma de se redimir dos seus pecados, mas ao mesmo tempo confessando que ele é pecador e vai continuar pecando, porque ele não é perfeito, como qualquer outro ser humano. Então você vê o conflito barroco ali. Tem hora que ele está criticando, tem hora que ele está pedindo perdão a Deus, tem hora que ele está falando de amor. Então assim, ele tem esses 3 estilos na sua literatura. Ele é considerado o maior artista na literatura do Brasil, do barroco. Padre Antônio Vieira, esse que eu falei para vocês. Padre, ele não é brasileiro, ele nasceu em Lisboa, tá? É português, perdão. Mas ele mora aqui, ele vem para cá. E aí ele fica aqui no Brasil e ele escreve sermões, claro, ele é padre, tá? E o Padre Antônio Vieira, ele vai se dedicar, principalmente nos seus sermões, a fazer um questionamento sobre o papel do pregador. Então tem um sermão dele chamado Sermão da 60ª. Nesse sermão ele vai questionar qual é o papel daquele que prega. O pregador, ele tem que conseguir falar para o outro que está ouvindo, ele tem que se fazer entender. Então ele questiona isso. Então o texto dele, os sermões dele geralmente são cheios de interrogações, mas justamente são retóricas. O que é isso? Ele faz perguntas em que na verdade já se sabe a resposta. Então isso aí é um artifício que se usa muito no barroco e ele vai fazer isso nos seus sermões. Ele vai questionar o verdadeiro papel do pregador, né, de quem está ali diante do púlpito, na igreja, enfim, que está falando para quem está ouvindo ali. Será que essa pessoa está se fazendo entender? Será que ela quer se fazer entender? Será que realmente ela está ali para falar da fé de maneira clara? Então ele questiona isso, o papel do pregador, principalmente num sermão chamado Sermão da 60ª. Ele vai usar aquele estilo que eu falei para vocês anteriormente, que é o conceptismo, que é um estilo na literatura do barroco, que é mais voltado para o jogo de raciocínio. Tem uma linguagem difícil, rebuscada, assim como toda a linguagem do barroco, mas é uma linguagem mais voltada para um jogo de raciocínio. E aí isso passa a ser mais, não é simples, mas é mais tranquilo para entender do que quando eu tenho um texto cultista, que é, né, mais elaborado e repleto de jogo de palavras. Bom, terceiro artista aqui do barroco, né, de importância, Antônio Francisco Lisboa, que vocês vão conhecer mais com o apelido de Aleijadinho. Bom, Aleijadinho, ele não foi escritor, ele foi escultor. E ele se destaca porque ele esculpia num tipo de pedra chamado de pedra sabão. Tá? Era uma pedra que os escultores usavam para esculpir, ela era mais fácil para esculpir, né? E tomava as formas de maneira mais simples, né? Então eles conseguiam esculpir de maneira mais clara. E o Aleijadinho, ele vai receber esse nome, ele é de Minas Gerais, né? Ele nasce num distrito de Ouro Preto,
e era filho de português, de um português com uma brasileira, tá? Mulato, né? Dizem, né, que ele tinha, ele era mulato e ele tinha uma doença que o acometeu, ele ainda numa idade ainda novo, né? Então ele era considerado filho bastardo, porque ele era filho de um arquiteto português, ele nunca foi reconhecido, e provavelmente filho de um arquiteto português com uma escrava, com uma ex-escrava, né? Ou uma escrava, se eu não me engano, a história diz que a mãe dele já tinha sido alforriada. E aí fica essa dúvida aí, ninguém sabe muito da vida dele, alguns pesquisam e tudo mais, mas o que se sabe é que ele era filho bastardo, ele nunca foi reconhecido pelo pai português, arquiteto, e dizem até que quando o pai dele morre, ele tenta até ser reconhecido para fazer parte da herança, mas ele não consegue. Mas ele não viveu mal, ele conseguia sobreviver, viver bem, com base nas suas obras, nas obras que ele produzia, mas ele foi acometido por uma doença que o deixou assim muito mal. Até hoje também não se sabe muito se essa doença era sífilis e as consequências da sífilis, né, que é uma doença venérea, fizeram com que ele ficasse do jeito que ele ficou. Ele acabou ficando deformado, né? Ele perdeu as extremidades, ele perdeu os dedos dos pés, mais tarde ele perde os dedos das mãos, e aí ele até amarra um instrumento para esculpir nas mãos através de um pano para continuar esculpindo, tá? Essa doença ninguém sabe se foi a sífilis e suas consequências. Alguns dizem que foi a hanseníase, né? Hoje, que era na época conhecida como lepra. Outros já dizem que era uma tal de porfíria, que é uma doença também que na época era mencionada. Ninguém sabe direito. O que se sabe é que ela lembra muito a hanseníase e as consequências da sífilis. A hanseníase porque ele perde as extremidades, né? Ele perde os dedos. E a sífilis por causa da cegueira. Ele acaba, quando ele já morre já cego, né? E delirando, já não fala mais coisa com coisa. Mas ele ficou muito mal. Ele fica muito mal, ele fica deformado, né? A sua imagem causava até medo, né? Então ele tem o rosto deformado, ele perde os dentes, né? Ele perde as extremidades e ele só parou de esculpir realmente quando ele começa a perder a visão, tá? Então assim, é uma história muito bonita de Aleijadinho, é um cara que esculpia de maneira brilhante, ele foi um artista fenomenal e que não se deixou abater com toda a doença que o acometeu, tá? Vamos lá, continuando aqui então. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens do Aleijadinho. O Aleijadinho ele foi escultor, ele fez muitas igrejas, né? O interior de muitas igrejas em Minas Gerais, foi o que eu falei, ele nasceu no distrito de Ouro Preto. E uma obra dele que ficou muito conhecida, né? São os 12 Profetas, em uma igreja no Santuário de Matozinhos, lá em Congonhas, né? Então, assim, para quem visita Minas, tem lá os 12 profetas, né? Na entrada da igreja, e é muito bonito. Eles têm um tamanho, né, considerável e os detalhes são muito interessantes, e eles foram esculpidos também em pedra-sabão. Aqui é uma obra dele chamada Anjo, tá? Provavelmente ali, no caso, esculpida também no mesmo material, é Anjo com Cálice, tá? Alguns dizem que o nome da obra é Anjo com Cálice. Aqui, se vocês puderem depois pegar com calma na internet, eu falei que tem um programa que mostra com a lupa e tudo, você vê os detalhes, a riqueza de detalhes e essa coisa bem religiosa em evidência, né? Então ele vai esculpir, ele vai fazer interior de igrejas, ele vai se colocar ali, deixar em destaque a sua arte, que é perfeita. Outra obra dele aí, aqui é a que eu falei para vocês, ó, Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Aqui, na verdade, tem a planta que imita o Santuário de Bom Jesus de Braga. Ele pega como inspiração um santuário que foi feito em Portugal. E aqui a escadaria está ornada por 12 estátuas de profetas. Antes de você entrar à igreja, você tem aqui os 12 profetas aqui, numa posição ali, né, na entrada. E há uma perfeição nesses profetas ali, é muito bonita, são muito bonitas as esculturas, feitas elas em pedra-sabão, que era o material que ele utilizava para esculpir. Tá? Então vale a pena quem for a Minas Gerais e puder passar por Congonhas do Campo, conhecer aí o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, né? As esculturas aí dos 12 profetas, ou 12 apóstolos, alguns dizem aí, né? De Aleijadinho. Vamos lá, outra obra dele que eu coloquei. Aqui é a obra de, não tá o nome aqui, tá aqui em cima, Jesus carregando a cruz, tá? Se você puder perceber
há um exagero aqui nas cores, há um exagero, às vezes até em alguns detalhes, né? São características barrocas aí. O semblante, ele é bem carregado de uma angústia, se você puder analisar de perto aqui, foi o que eu falei através desse programa que tem a lupa. Jesus aqui está com um semblante bem angustiado, né? Então é uma característica, claro, o momento também pede isso, mas é uma característica já barroca, tá? Desse olhar mais pesado, né? Então aqui nós temos Jesus carregando a cruz de Aleijadinho. As obras de Aleijadinho, elas se destacam, em alguns momentos elas estão em exposição em outros museus, né, fora ali de Minas Gerais, e vale a pena. Aqui é a entrada de uma catedral, no caso aqui a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Foi o que eu falei para vocês, as esculturas, né, as ornamentações de Aleijadinho, elas estão em Minas Gerais. Foi o que eu falei, ele nasceu lá numa cidade que era distrito de Ouro Preto, né, e viveu lá durante toda a sua vida. E aqui ele elaborou o frontispício e a pia batismal. Então, além dessa entrada toda trabalhada aqui, é porque não dá para ver com tanta clareza, mas seria legal vocês pesquisarem ali na internet, é a minha dica. Nós temos detalhes dos querubins aqui, que são esses anjinhos ali, né? É tudo muito detalhado, muito característico do barroco, esse excesso de detalhes ali, né? Foi o que eu falei para vocês, né? E o semblante, na maioria das vezes, carregado de uma certa angústia. Aqui dos anjinhos, nem tanto. Mas quando a figura ela é uma figura de santo e tudo mais, o semblante já vem mais carregado. Bom, então aqui a imagem das 3 pessoas da Santíssima Trindade e dos anjos que adornam o altar principal. Então ele, na verdade, fez a pia batismal também dessa igreja, foi obra dele lá. Voltando a falar, ele ficou muito conhecido por esculpir em pedra-sabão. Amores, coloquei para vocês aqui, então, uma breve revisão do que seria o barroco. Falei para vocês sobre alguns... só uma coisinha que é interessante, que eu não falei sobre o Gregório de Matos, né, que é o artista que se destaca na literatura barroca, tá? Ele tem uma coisa interessante. Quando ele escreve poesias satíricas, quando ele está inspirado para escrever poesia de crítica, ele recebeu um apelido chamado Boca do Inferno. Era como ele era conhecido. Ele escreve poesias líricas, satíricas e religiosas. Quando ele escreve as satíricas, ele vai ser apelidado como Boca do Inferno, porque a crítica dele é tão rasgada, é tão feroz, que ele vai receber esse apelido. E aí dizem que quem botou esse apelido nele foi uma freira. Uma freira que conheceu a sua literatura e colocou esse apelido nele. Minto, não é nem uma freira, perdão. Não, ele recebe esse apelido e uma freira coloca nele o apelido de Pica-Flor, se eu não me engano, porque ele tinha uma figura um pouquinho delgada, ele tinha um rosto um pouquinho, né, o nariz um pouquinho assim afinado, então o rostinho dele era meio delgado, e ela apelida ele de Pica-Flor, que é o beija-flor, na verdade. E aí, se aproveitando desse apelido aí, ele faz para essa mesma freira um poema meio sem vergonha com esse apelido que ela colocou nele. Então, quando ele estava inspirado para a crítica, né, ele era bem feroz. Por isso, o apelido dele de Boca do Inferno. E quando ele foi chamado pela freira de Pica-Flor ou Beija-Flor, né, ele vai fazer ali para ela um texto meio... um poema meio perigosinho, meio cheio de duplo sentido. Esse aí é o Gregório de Matos. Então, vai a dica para vocês. Amores, vou deixar lá na plataforma para vocês um resumo de tudo isso que eu falei. Vai uma bateria de exercícios também. Ainda essa semana eu coloco para vocês a correção dos exercícios da aula anterior. E entra para vocês lá a NTI, né? Que é que são questões valendo 1,5 pontos, tá? Eu deixo ainda essa semana até a 4ª ou 5ª-feira. Tudo vai estar lá para vocês. E o vídeo já vai para vocês logo agora. Um beijo, fiquem com Deus. Cuidem-se.